Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barco é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barco é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz.
Glória a Deus, glórias a Deus, amém, hermanos. Que bueno saber que esse povo já está aí conectado, amém. Esperando o momento da palavra, da ministração do Espírito Santo em nossas vidas. Quero bendecir tua vida, tu que estás já conectado, e devo já a bendição antecipada àqueles que se vão a conectar mais tarde, amém? Como sempre sucede, alguns se conectam depois, outros miram o vídeo depois, enfim. De igual maneira, a palavra les chega ao coração, amém? Estamos, hermanos, uma vez mais nesse momento, por este meio, tratando de seguir fazendo o que Deus nos ha encargado, amém? Predicar sua palavra. Não nos mandou fazer outra coisa senão predicar sua palavra. E é o que estamos tratando de fazer, amém? Nesse tempo de quarentena que já se está terminando, creemos, verdade? Creemos. Declaramos em nome de Jesus, amém? Já, ojalá, o próximo domingo vamos já estar no templo. Essa é a fé. Se algo não cambia em meio ao caminho, em meio a essa semana que vai entrar, já na próxima semana nós vamos estar cultuando no templo com algumas medidas restritivas, com cuidados, evidentemente, pero vamos retomar a vida do templo. Ojalá com uma ótica diferente, com uma maneira diferente de cultuar a Deus. Enfim, o Senhor, hermanos, nos ha dado uma palavra hoje que vai ser forte, assim que prepara tu coração, amém? Prepárate. E o título da palavra, da mensagem é Midiendo a Temperatura. Assim que abroche o cinturão aí, a farra, firme-se bem na silla onde estás aí, porque o Senhor nos vai falar, amém? E nos vai falar muito forte, penso eu, por lo menos foi como Ele me falou a mim, verdade? Hermanos, estamos em alguns lugares, em algumas cidades, já o que é a quarentena se está finalizando, se está terminando, a gente está voltando ao comércio, ao trabalho, nas empresas, nas fábricas, né? Alguns malls e tendas estão sendo abertas, enfim, muitas igrejas já voltaram a sua rotina, verdade? Com medidas, evidentemente, pero já se pode abrir algumas igrejas, enfim. E é o que está sucedendo. Então, a questão é de que maneira nós saímos nós outros do templo quando entramos em quarentena e de que maneira estaremos regressando agora, saindo de quarentena e entrando ao templo. Amém? Em que condição estaremos regressando ao templo? Essa é uma pergunta que nos inquieta os pastores. Eu he visto pastores em Brasil especificamente que, seja como seja, he tenido bastante contato com pastores brasileiros. E a grande preocupação de muitos deles é o regresso ao templo. Muita gente não ha regressado. Outros han seguido apresentando algumas excusas por o medo, porque dijo o noticiero, o reportero dijo não sei o que. Então, se a gente está aí, pero são as mesmas pessoas que vão aos malls, vão aos supermercados, llenam os supermercados a fazer compras, pero disse que a igreja não pode ir por medo do vírus. Então, é algo que não se dá para entender, verdade? E he visto alguns pastores preocupados com isto, porque alguns não querem regressar, se acostumbraram à quarentena, querem permanecer em suas casas, enfim. Vamos ver essa situação, hermanos, à luz da palavra, à luz de lo que Deus nos quer ministrar nessa manhã, amém? Quando nós vemos o que passou com o povo de Israel, sabemos os constantes avisos que Deus enviava a esse povo antes do cautivério. Em Jeremias, o Senhor disse que dia e noite enviava profetas para falar com esse povo, para que o povo volviera a seus caminhos, que o povo volviera à ordem natural das coisas, que o povo abandonara o pecado, que o povo deixara a um lado a idolatria, a adoração de falsos deuses, que volviera uma vez mais a los mandamentos, a los estatutos e decretos que Deus les havia mandado desde o tempo de Moisés. Por muitas maneiras Deus les falou, pero a gente não lhe hizo caso a Deus, e algo sucedeu, como foi profetizado por boca de Jeremias, o capítulo 25, assim sucedeu, amém?
Vamos ver, hermanos, o que diz aqui, Jeremias capítulo 25, amém? Se tienes tu Bíblia aí, vamos ler a Bíblia hoje, o que lhe parece? Amém? Jeremias capítulo 25, esse homem profetizou o que iba a suceder. Traz os constantes avisos, não apenas por Jeremias, sino por outros profetas, que Deus lhe havia enviado, pero o povo não lhe hizo caso. E o capítulo 25 de Jeremias, vamos ler a partir do versículo 3, diz assim: Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rei de Judá, hasta este dia, que são 23 anos, ha venido a mim, disse Jeremias, palavra de Jeová, e he hablado desde temprano e sem cessar, pero não oístes. E enviou Jeová a vosotros todos os siervos, los profetas. Disse o Senhor que enviou todos os siervos, los profetas, enviando-les desde temprano e sem cessar. Pero não oístes, ni inclinasteis vuestro ouído para escuchar. Quando diziam, volveos a hora de vuestro mau caminho, e de la maldade de vuestras obras, e morareis em la tierra que os deu Jeová a vosotros e a vossos padres para sempre. E não vayáis em pós de deuses ajenos, sirviendo-lhes e adorando-lhes, ni me provoqueis a ira com la obra de vuestras manos, e não os haré mal. O Senhor está com a palavra de prevenção. De las muitas vezes que Deus les prevenia, e o povo não pudo dizer, é que não escutemos, é que não sabíamos, é que nadie nos havia dito. Muito claramente disse Jeremias que por muitos anos falou esse povo, pero em el transcurso desse tempo, outros tantos profetas Deus levantou para falar com esta gente. E o versículo 8 de Jeremias 25 disse, portanto, assim ha dicho Jeová de los ejércitos, porquanto não haveis ouído mis palavras, e aqui enviarei e tomarei a todas as tribos do norte, disse Jeová, e a Nabucodonosor, rei de Babilônia, mi siervo, e los traerei contra esta tierra, e contra seus moradores, e contra todas estas nações em derredor, e los destruirei, e los pondré por escárnio, e por burla, e em desolação perpétua. Uau, hermano, que palavra dura esta. Que palavra fuerte. Que palavra fuerte. Disse, e haré que desapareça de entre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de desposado e a voz de desposada, ruído de molino e luz de lâmpada. Toda esta tierra será puesta em ruínas e em espanto, e servirão estas nações ao rei de Babilônia 70 anos. Uau! Fuerte, 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 hermanos. Quando Deus envia advertências, essas advertências são fortes, hermanos. Não pensa não que a palavra viene suave a nossos ouvidos, e é que Deus está sendo suave em el mensaje. Amém? Sua voz pode chegar suave a tus ouvidos, pero o mensaje, o contenido do mensaje sempre é forte. Quando a palavra do Senhor é de advertência, de prevenção, pode que sua voz seja suave, porque Ele nos ama, pero o contenido do mensaje é forte e temos que poner cuidado. Amém? Glória a Deus. Pero esse momento já Deus havia como que seu limite de paciência, é que podemos dizer assim, se havia agotado com esse povo. Então, no ano 609 antes de Cristo, sucede a primeira deportação de um pouco de gente, foi levada ao cautiverio quando Nabucodonosor invadiu a cidade. E na primeira grupo que se foi cautivo em 609 antes de Cristo. Depois, em 598 anos antes de Cristo, a cidade foi sitiada, em la segunda vez que Babilônia chegou a esta cidade de Jerusalém.
e a cidade foi sitiada, e aí sucedeu que outros mais foram levados ao cautiverio. E nesse entonces, hermanos, disse que saquearam o templo. O templo foi parcialmente saqueado, não foi totalmente destruído, apenas saqueado em la segunda intervenção de Babilônia a Jerusalém. Amém? E 11 anos depois, traz uma rebelião que houve aí, e vamos falar dessa rebelião. E que sucedeu? Porque quando foi levado o povo cativo a Babilônia, Nabucodonosor estava Jeremias preso em cadenas também como um de los cautivos, verdade? E a Jeremias, Nabucodonosor lhe dá a possibilidade de decidir, né? Vamos ler isso em capítulo 40, lhe parece? Do mesmo livro de Jeremias. Capítulo 40 disse assim, versículo 4, depois você lê tudo isso. E a hora disse, tomou pois, versículo 2. Tomou pois el capitão de la guardia a Jeremias e lhe dijo, Jehová tu Deus habló este mal contra este lugar, e lo ha traído, e hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová, e não oísteis su voz. Por isso os ha venido esto. O versículo 1 disse, verdade? Estando atado em cadenas entre os cautivos de Jerusalém. Assim estava o profeta Jeremias atado em cadenas. Pero o capitão del ejército habla com ele e disse, agora, versículo 4, eu te he soltado hoy de las cadenas que tenias em tus manos. Se te parece bem venir comigo a Babilônia, ven. E eu velaré por ti. Pero se não te parece bem venir comigo a Babilônia, déjalo. Mira, toda a terra está delante de ti. Ve a donde mejor e mais cômodo te parezca ir. Se prefieres quedarte, vuelve-te a Gedalias, hijo de Ayacam, hijo de Safã, ao qual o rei de Babilônia ha posto sobre toda a cidade de Judá, e vive com ele. Amém? Qual era a alternativa? Vê que o capitão de la guardia, capitão do exército de Babilônia, lhe deu a Jeremias decidir sobre seu próprio destino. Le soltou de las cadenas e lhe disse, vê, tu tens duas opções. Podes ir comigo a Babilônia, junto com todos os cautivos, e nós outros vamos cuidar de ti como profeta de Deus, certo? Tendrás cuidado, trato especial. Pero se preferes quedar em meio de tu pueblo com os pobres que vão permanecer na cidade, quédate aí, busca Gedalias, que foi o governador que puseram sobre as cidades, e vê com ele, vive tua vida aí, verdade? Então se disse, se preferes quedar aí, quedem nas cidades de Judá. Então e lhe deu ao capitão de la guardia provisiones e presente, e lhe despediu. Se foi entonces Jeremias a Gedalias, hijo de Acã, a Mispa, e habitou com ele em meio do pueblo que havia quedado em la tierra. Jeremias preferiu permanecer em meio do pueblo. Los demás, pouco de gente foi levado cautivo. Diga-se aí, Ezequiel estava aí com 25 anos, foi levado cautivo. Daniel tinha que, era um adolescente, Daniel, um ninho. 3 grandes profetas foram levados a cativeiro, irmãos. Aunque Jeremias não foi levado a Babilônia, pero mais tarde, por uma rebelião que houve, lo levaram a Egipto. De qualquer maneira, ele era um dos prisioneiros, verdade? Tinha certa liberdade, pero a cidade estava tomada por el inimigo. Estava na mesma condição. Ezequiel também, de igual maneira, foi levado a cautivo. Daniel, 3 grandes homens de Deus. E eu quero dizer para ti nessa manhã, irmãos, que Deus levou ao cautivério não somente o povo rebelde. Ponga bem atenção isso. Não somente o povo que prevaricou contra os mandamentos do Senhor, que adorava falsos deuses, os desobedientes, não. Esse povo rebelde foi a cautivério a causa do pecado, de seu pecado, dos constantes avisos que Deus lhes dava e o povo não lhe hacía caso. Pero junto em o cautivério também foram homens fieles. Está entendendo?
Por aí alguns dizem, nós outros somos homens de Deus, não merecemos passar por essas situações. Não, as situações difíceis, em tempo de cautiverio, em tempo de juízo de Deus, incluso os fieles e os buenos são levados em um mesmo trato, em um mesmo momento, são levados bajo a mesma condição, aunque tem cuidado especial, porque Ezequiel teve cuidado especial, Daniel foi um grande homem em meio ao cautiverio, nasceu um grande profeta e era um segundo do reino. Jeremias teve regalias e privilégios aún em meio ao cautiverio. Por que então se podemos entender que aún no meio do juízo de Deus, do trato de Deus a um povo rebelde, Deus leva também homens fieles junto, no mesmo pelotão, para Deus ter voz em meio ao povo. Amém, igreja? Deus levantou profetas em meio ao cautiverio. Em meio ao cautiverio, Jeremias permaneceu com os pobres de seu povo, com o povo que permaneceu na cidade. E Deus seguiu falando a eles. Em meio ao cativeiro em Babilônia, Ezequiel foi levantado como profeta. Quem era Ezequiel? Era um sacerdote, filho de sacerdote, não era todavia um sacerdote, estava esperando o tempo de los 30 anos para ser realmente um sacerdote. Pero antes de isso, Deus o levanta como profeta. Ele nunca chegou a ser um sacerdote, foi profeta em meio ao cautiverio. Dois grandes profetas Deus levantou em meio ao cautiverio, Ezequiel e Daniel. Então, em meio ao cautiverio, muitas vezes Deus leva a gente buena, a gente que não tem culpa de los pecados ajenos e são levados. Quantos estão sofrendo problemas, situações? Quando escutamos quantos pastores han muerto, quantos homens e mulheres de Deus han muerto com essa pandemia, né? Quanta gente buena ha muerto, hermanos, que não tinham nada que ver com os pecados de los demás e foram mortos, pero estão sendo bem cuidados pelo Senhor, amém? Glória a Deus, estão em um lugar melhor que nós outros. Então, se a segunda leva de gente, verdade, saquearam o templo. Houve uma grande rebelião com os que quedaram aí, irmãos. E capítulo 43, eu estou falando um pouquinho da história, para que você se ubique e pode entender o que vamos, que todavia não estou predicando, é uma introdução apenas, amém? Para entrar no tema depois. Disse, capítulo 43, Jeremias está em meio de seu povo, certo? E aí sucede o quê? Veja o que sucede. Houve uma rebelião, eles mataram Redalias, que foi o governador que Nabucodonosor deixou cuidando das cidades de Judá, verdade? As cidades de Israel, e disse, 43, versículo 1, aconteceu que quando Jeremias acabou de falar a todo o povo todas as palavras de Jeová, Deus de eles, todas essas palavras por las quais Jeová, Deus de eles, les havia enviado a eles mesmos. Disse, dijo Azarias, hijo de Osaías, e Jonatán, hijo de Carea, e todos os varones soberbios. Uau! Disse, dijeron a Jeremias, mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová, nuestro Deus, para dizer, no vayáis a Egipto para morar allí? Eles mataram o governador que havia quedado aí, e com medo de serem levados cautivos à Babilônia, se deram à fuga e se foram para Egipto. E Jeremias está dizendo, oiga, não vayam a Egipto, quedate onde estão. Deus los deixou aqui, permaneçam aqui. Pero não, eles queriam ir para allá e não aceitavam a palavra profética do servo de Deus. Então se dizem, não vayáis a Egipto para morar ali, sino que Baruque, hijo de Nerias, te incita contra nós outros para entregar-nos em manos de los caldeus, para matar-nos e hacer-nos transportar a Babilônia. No obedeció, pues, Joanán, hijo de Carea, e todos os oficiales de la gente de guerra, e todo o pueblo, a la voz de Jehová, para quedar-se em tierra de Judá. Sino que tomou Joanán e todos os oficiales de la gente de guerra, e todo o remanente de Judá, que haviam quedado aí, verdade? Que se haviam vuelto de todas as nações donde havia sido echado para morar em terra de Judá, a los homens e mulheres e ninhos, e a las hijas de rei, e toda persona que havia deixado Nabuzaradã,
Nabuzaradã, capitão de la guardia, disse: e ao profeta Jeremias e a Baruque, hijo de Nerias, e entraram em terra de Egipto, porque não obedeceram a la voz de Jeová e chegaram hasta Táfnis. Uma grande rebelião com aqueles que permaneceram aí, tras a invasão. Com um pouco de gente, com Redalias como governador, com o profeta Jeremias, se rebelaram, mataram esse governador e queriam ir-se para Egipto, e Jeremias está dizendo: Deus ha dito que devemos permanecer aqui. Pero eles insistiram, se levaram um pouco de gente, levaram todo o povo que estava aí, deixaram a cidade de Jerusalém abandonada, vazia completamente, verdade? E se levaram também com eles Jeremias a Egipto. Ponga atenção, irmãos, que é a dureza e a rebeldia do coração humano, aun quando Deus está tratando, aun quando Deus vem com juízo, com disciplina, o povo, em vez de suavizar o coração, de poner cuidado ao que Deus está falando, o povo mais bem se rebela e endurece aún mais o coração. Amém? Então, se ao escutar todo isso, Nabucodonosor envia por terceira vez, amém, la gente, e hablamos aí, ano 587 a.C., a terceira deportação de gente a Babilônia. E nessa terceira deportação, hermanos, eles destruíram o templo e destruíram a cidade. Aí realmente chegou ao fim. Amém? Primeira deportação, um pouco de gente. Segunda deportação, sitiaram a cidade, saquearam o templo, pero permaneceu o templo de pé e a cidade intacta. Pero na terceira deportação, a 1,5 cautivério se rebelaram contra Deus e Deus obedeceram. Então, se Deus disse: bom, hasta aqui chegou com vocês, Nabucodonosor entrou outra vez e aí foi o fim. O pouco de gente que quedou aí foi levado cautivo. Amém? Então, irmãos, quero recordar isso a tu coração, que quando Deus quer tratar um povo, às vezes Ele sacrifica também seus servos. Amém? Glória a Deus. Ele sacrifica seus servos. Daniel devia ser um jovencito, temeroso de Deus, pero foi levado ao cautivério. Amém? E tão temeroso era que nós lemos a história de Daniel e seus amigos, passaram por provações em cautivério e saíram grandes homens de Deus e profeta. Ezequiel, de igual maneira, um grande profeta foi levantado nesse tempo, e Jeremias permaneceu na unção que Deus lhe havia dado. Então, se 3 homens que não tinham absolutamente nada que ver com o pecado ajeno estavam em cautivério. Amém? Assim que se Deus te ha posto na prova, não é necessariamente que tu estás em pecado. Às vezes tu estás em meio à prova para ser a voz de Deus a um povo que sim está sofrendo uma disciplina. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra nessa manhã. Capítulo 29 de Jeremias. Vea o que disse o Senhor a esse povo. Capítulo 29 de Jeremias. Deus diz que eles deviam levar sua vida, retomar sua vida, porque um dia volveriam a libertar. Disse assim, versículo 4, vamos ler de 4, amém? Assim ha dicho Jeová, Deus de los ejércitos, Deus de Israel, a todos los de la cautividade, que hice transportar de Jerusalém a Babilônia, edificad casas, e habitá-las, e plantar huertos, e comer do fruto de ellos, casaos, e engendrar hijos e hijas, dad mulheres a vossos filhos, e dad marido a vossas hijas, para que tenham hijos e hijas, e multiplicaos aí, e não os diminuais, e procurad la paz de la ciudad, a la qual os hice transportar, e rogar por ela a Jeová, porque em sua paz tendreis vosotros paz. Que tremendo, irmão, que tremendo. Deus está dizendo, vocês serão levados ao cautivério, bem, como escravos, como cautivos em terra estranha, pero lhes será dada a oportunidade que vocês tenham sua vida, incluso vida social. Amém? Vão ter certas limitações de libertar, pero vão poder plantar,
vão poder cosechar, vão poder construir casas, vão poder habitar em elas, vão ter paz para prosperar, e a palavra nos mostra que no tempo do cautivério, muitos quedaram ricos, prosperaram financeiramente, se mesclaram com a vida de las cidades em Babilônia, e estiveram aí trabalhando no comércio, vendendo suas produções agrícolas, enfim, se meteram na cidade como imigrantes, como nós outros vamos a vezes a viver em outra cidade e trabalhar, e nos metemos na cultura, e aí estamos produzindo e prosperando. Eles eram cautivos, mas tinham certas liberdades. Deus está dizendo, vocês vão crescer, vão se multiplicar, porque um dia vocês vão regressar a casa. Amém? Não seja que perdam a identidade de povo e se termine a regeneração de vocês. Não. Sigam. Amém? Disse o Senhor, porque assim ha dito Jeová de los ejércitos, Deus de Israel: não os enganem vossos profetas que estão entre vosotros, nem vossos adivinos, nem atendais a los sonhos que sonhais, porque falsamente os profetizam eles em meu nome, não os enviei, ha dito Jeová. Porque assim diz Jeová: quando em Babilônia se cumplam os 70 anos, eu os visitarei e despertarei sobre vosotros mi buena palavra para hacer-los volver a este lugar. Uau, irmão, que tremendo. Está dizendo o Senhor: vivam suas vidas, vão estar em cautivério, pero vivam suas vidas, cresçam, multipliquem, prosperem, plantem, cosecham, prosperem nesse lugar. E disse o Senhor claramente a eles, eu quero chamar a atenção a isto: e procurar a paz de la ciudad a la qual os hice transportar, e rogar por ella a Jehová, porque em sua paz tendreis vosotros paz. O Senhor está dizendo: não maldigam vossos inimigos. É isso que está dizendo. Amém? Coisa que Jesus ensinou mais tarde, verdade? Que devemos bendecir a los inimigos, orar por los que nos persiguen, bendecir a los que nos persiguen. E o Senhor está dizendo aqui: e vocês estarão sendo levados cautivos à Babilônia, pero não seja que vão amaldiçir os babilônios, que vão rebelar-se contra eles, que vão murmurar contra eles. Não, o que vocês vão fazer é rogar a mim por eles. Que duro isso, verdade? Que tu tenhas que orar por a pessoa que está fazendo dano a você, que te está fazendo dano, que te está perseguindo, que está tratando de destruir tua vida. E o Senhor disse: orem por eles. Disse o Senhor: Babilônia, em la paz de Babilônia, e vocês também terão paz. Então, se vocês estarão em meio ao cautivério, pero estarão também em la obrigação de orar a mim a favor de los babilônios. Amém? E bendecir-los, porque em la paz de eles, e vocês também tendreis paz. Hermanos, é tremendo isso, verdade que sim? Às vezes nós outros somos levados a situações e dimensões e lugares e nos rebelamos contra aqueles que nós outros creemos que estão fazendo dano a nós outros. E o Senhor está esperando que nós outros oremos por essas pessoas, que bendecimos essas pessoas, que nossa oração seja utilizada para quebrantar a dureza do coração deles. Porque quanto mais nós outros nos rebelamos contra essas pessoas, mais elas endurecem o coração contra nós outros. Está entendendo, irmãos? Então, por isso o Senhor disse que a vingança é de Ele. Ele dará o pago. Quando seja o caso da disciplina, do juízo e da vingança, é o Senhor que se encarga de fazer. Eu não tenho que tomar a justiça por minhas próprias manos, porque alguém me está fazendo dano, eu vou vengar-me desta pessoa, ou vou falar mal, ou vou fazer orações contrárias, como se for um bruxo. Não. Tenho que bendecir essa pessoa. A lo mejor lo que hace, Deus está permitindo para ensinar-me algo. A lo mejor o dano que essa pessoa crê me estar fazendo, é Deus permitindo para quebrantar meu coração, para quitar a dureza de meu coração, para suavizar meu caráter. Então Deus usa as pessoas, amém? E o Senhor disse: em la paz de ellos, e vocês também terão paz. Ora, irmãos, vamos ver como era a vida, verdade? Porque aqui disse, quando nós outros estudamos um pouco mais esse passagem desse livro, vamos ver que a família real foi levada à capital de Babilônia. Lo que era a família real, os príncipes, os nobres, foram levados
a um lugar de excelência, de buenos cuidados, porque era gente da alta sociedade, digamos assim, da família real. Pero os demás del pueblo foram esparcidos, habitavam em cidades, hermanos, que estavam em ruínas. Ponga atenção, hermanos. A gente foi levada cautiva, não foi levado permanecer aí metidos em cárcere, né? Em trabalhos forçados, não. Eles foram levados para poblar cidades que estavam em ruínas, cidades antes conquistadas por Babilônia e estavam abandonadas. Uma cidade de Tel Aviv, por exemplo, outras tantas, estavam abandonadas em ruínas, em puros escombros, e o povo de Israel foi esparcido para ocupar esses lugares, para poblar esses lugares, para dar vida a esses lugares, para sembrar, porque Babilônia também se ia aproveitar da agricultura, da cosecha desse povo. Ou seja, estavam aí, irmãos, em cidades arruinadas, destruídas, antes conquistadas por Babilônia. Amém? Para eles, o culto, os sacrifícios que eles faziam no tempo da liberdade não era permitido. O culto sacrificial não era permitido. Duas coisas que eram princípios fundamentais ao povo judeu naquele entonces. Um era guardar o dia de repouso e o outro era a circuncisão. Esses dois princípios eles guardaram em tempo de cautivério. Cultos de sacrifícios não podiam fazer, pero sim podiam guardar esses dois. Isso eles guardaram e mantiveram, de certa maneira, a identidade do povo de Deus. Guardaram o sábado, coisa que não faziam antes do cautivério, verdade? Porque desobedeceram também nessa área. E também o que é a circuncisão. Desarrollaram também nesse tempo, hermanos, o estudo da palavra. Uau! E por aí se originou as sinagogas. Alguns creem que as sinagogas nasceram em meio ao cautivério. Evidentemente que em meio ao cautivério, eles viram a necessidade de estudar a palavra. E se reuniam e estudavam, escudrinhavam a palavra em meio ao cautivério. E outros estudiosos dizem, eu creio nessa versão, que as sinagogas surgiram depois do cautivério, quando terminou 70 anos, como já não havia mais templo. Então se começaram a reunir-se, passaram a reunir-se em sinagogas, e por aí nasceram as sinagogas, amém? Ora, que pecados havia antes do cautivério, irmãos? Por que foram levados cativos? Por que Deus permitiu a invasão de Babilônia? 3 deportações, destruição do templo e da cidade. Por que sucedeu isso? Ou seja, como era a vida espiritual antes do cautivério? São perguntas que são muito claras em nós outros, no nosso coração, quando vemos a luz da palavra. Será que havia obediência à palavra, aos estatutos e mandamentos do Senhor? Evidentemente que não. Amém? Professavam eles uma fé genuína solamente a Deus? Ou tinham fé em outras coisas? Quando nós outros vemos que a partir de Salomão, eles começaram a levantar lugares altos, porque Salomão começou a fazer isso, para complacer suas muitas mulheres e esposas que tinha, e o povo foi levado à idolatria, a sacrificar e a cultuar deuses estranhos em lugares altos. Haviam muitos, verdade? Então, como era a fé deles? Era genuína? Não. Adoravam e sacrificavam solamente a Deus, ou também sacrificavam a deuses ajenos? Sim. Guardavam o sábado? Não. Cumpriam os mandamentos, estatutos e decretos dados desde Moisés? Não. Amém? A vida espiritual de eles era um fracasso. Se haviam olvidado de Deus muitas vezes, e Deus, dia com dia, noite com noite, eles enviava profetas, homens de Deus, para prevenir-lhes. E eles nunca hicieron caso, irmãos. Então, se são levados cautivos, irmãos. E há um salmo que me gusta muito. Essa semana pude falar um pouco desse salmo em um grupo de oração que estou orando aí, os irmãos de Bolívia. E quero trazer esse salmo para ler com os irmãos. Salmo 137. Para que você veja a condição desse povo, irmão. Este salmo nos revela
a condição espiritual deste pueblo em meio ao cautiverio, pero também nos mostra como estava a vida espiritual de eles antes do cautiverio. Amém? Mais tarde, quizá te vou fazer a pergunta: como estava a vida do pueblo de Deus que está conectado e os demais que vão escutar isso depois? Como estava a tua vida espiritual antes da quarentena? E como estará a tua vida espiritual depois da quarentena? Amém? Pero vamos ao povo de Israel primeiramente. Disse assim, Salmo 137. Junto a los rios de Babilônia, allí nos sentávamos e aún chorávamos acordando-nos de Sión. Sobre los sauces, em meio de ella, colgamos nossas harpas. E os que nos haviam levado cautivos nos pediam que cantássemos. E os que nos haviam desolado nos pediam alegria, dizendo: cantado-nos alguns de los cânticos de Sión. Uau, que tremendo, irmão. Essa gente está aí no cautiverio. E diz que junto aos rios de Babilônia, eles colgaram suas harpas, guindaram aí em alguma rama de uns árvores e deixaram de cantar e deixaram de alabar a Deus. E a gente, os babilônios, talvez em torno de burla, para burlar-se de eles, para escarnecer-se de eles, quizá diziam: veja, vocês não são os homens de Deus, vocês não são os servos de Deus, então cantem daqueles cânticos que cantavam em Jerusalém, em La Sion, que vocês estão chorando por Sion. Cantem aqueles cânticos, aquelas alabanças que vocês se alegravam, aqueles sacrifícios de alegria que apresentavam ao Deus de vocês. Cantem algo para nós outros. Disse eles aqui, e os que nos haviam desolado nos pediam alegria. Eles não podiam ter alegria nesse momento, irmãos. E o coração deles está com um grande problema, já vinham com problema antes do cautiverio. Amém? Então, se a gente em Babilônia dizia: cantem a nós outros, de por si você terem harpas. Les foi quitado a libertar esse pueblo, pero permaneceram com as harpas. Eu te quero dizer nesta manhã, talvez te foi quitado a libertar, talvez te foi cerrado o templo onde tu congregavas, pero Deus ha conservado tu harpa contigo. Amém? Tu conhecimento da adoração, tu prática, tu vivência de adoração, mientras o templo estava aberto, permanece contigo. Isto não te foi quitado. O Espírito Santo não te foi quitado. A palavra não te foi quitada de teu coração. Amém? Glória a Deus. Tu nome não foi borrado do livro da vida. Tu sigues sendo um hijo na hija de Deus. Tus harpas todavia estão contigo. Por que não alaba? Por que não canta ao Senhor? Colgaste tus harpas de la mesma maneira que hicieron esse pueblo, hermanos. Colgaram sus harpas. Supuestamente porque não queriam cantar a los inimigos. Pero se supone dizer que as alabanças e os cânticos que eles cantavam antes, em o tempo de la libertad, eram cânticos para Deus e não para babilônios. Hermanos, que o sonido de tu voz haja calhado em tempo de quarentena, significa dizer que quando tu hablavas, não hablavas a Deus. Que quando tu cantavas, não cantavas a Deus. Eles estão dizendo: não vamos cantar a estes que nos desolaram, que nos aprisionaram, que destruíram nossa cidade. Então vocês cantavam a quem? A la cidade? Cantavam ao templo? Cantavam a los babilônios? Ou cantavam a Deus? Não importa a condição que está em tu vida, tu cântico sempre tuvo que haver sido para Deus, se supone. Mas essa gente está dizendo: não vamos cantar. E querem ver a alegria de nós outros? Não estamos alegres, não queremos cantar. Muita gente, irmãos, e nesse tempo de quarentena, guardou suas harpas. Guardaram suas harpas. Se olvidaram que antes oravam em o tempo da igreja aberta. Obreiros do Senhor, que eram obreiros quando a igreja estava aberta, quando a igreja cerrou, se olvidaram que eram obreiros. Obreiros que eram escutavam a convocatória de seus pastores para reuniões de oração, para reuniões de estudo da palavra, cerrou a porta, se olvidaram que eram obreiros. Colgaram suas harpas. Ou estão frios, ou estão tíbios ou frios. Alguns se descarriaram, estão ao borde de descarriar-se. Sabe por quê? Porque olvidaram sua identidade em Deus.
Olvidaram que eram homens, servidores e servidoras del Senhor. Bastou cerrar a porta do templo e as harpas foram colgadas. Você me está entendendo nessa manhã, sim ou não? Onde está tua harpa, minha irmã? Onde estão tuas harpas? Onde está aquela espiritualidade que tu demonstrava de domingo por la manhã quando chegava no templo? Com tu uniforme de obreiro, se acorda, sim ou não se acorda? Com tu uniforme de obreiro, estava aí todo domingo, todo perfumado, todo bonito, porque sou obreiro da casa do Senhor, e aqui com minha harpa. Pero cerraram a porta do templo, colgaste tus harpas, guardaste tu uniforme de obreiro, guardaste tu Bíblia, la cerraste e nunca mais volviste a abrir. Foi callada tu voz, los cânticos de adoração e de alabança que cantavas em tempo de libertar, agora em tempo de cautiverio, estás calhado. Onde está tu canto, tu cântico? Onde estão tus harpas que já não suenam mais em el trono de la gracia de Deus? E o Senhor te está perguntando nessa manhã, onde estão tus harpas? Aquelas harpas que sonavam no templo quando estavam em liberdade e que havia liberdade para cultuar e apresentar sacrifícios de alabança ao Senhor, e o Senhor te mirava e dizia, uau! E a gente dizia, uau, que espiritualidade, que homem, que mulher lleno de Deus, veja um obreiro, um profeta, um predicador. Pero vino Nabucodonosor, vaciou o templo, cerrou as portas ao templo e agora tu tens tus harpas colgadas. E essa gente está dizendo, como vamos cantar para essa gente que nos aprisionou? Como vamos demonstrar alegria se nosso coração está dolido, estamos enfermos espiritualmente? Hemos guardado nossas harpas porque não vamos cantar em Babilônia. Pero em tu tempo de Babilônia é quando tu harpa tem que cantar muito mais e sonar muito mais forte. Esse é o tempo de tu cautiverio, é onde deve sair a melhor adoração de tu boca. Você me está entendendo? Ser adorador em el templo é ótimo e fácil, irmãos. Ter a harpa bem afinada e tocar no domingo por la manhã na igreja é ótimo e fácil, todo mundo lo hace. Seja de forma sincera ou não, pero lo hacen. Cada quem leva sua harpa de domingo por la manhã na igreja. Essa gente tinha suas harpas afinadas em o tempo de libertar, pero em o tempo de cautiverio, las tinham colgadas. Que has hecho tu com tu harpa? Que has hecho tu com as orações que apresentavas a Deus em o tempo de la libertar, antes da pandemia? Esse povo estava em exílio em Babilônia. Nós outros hemos estado em exílio em nossas casas. Me está entendendo? Eles tiveram seu templo cerrado, mas bem destruído. E o templo de nós outros não está destruído, pero está cerrado. Pero aún assim, seguimos a mesma corrente de eles. Colgaram as harpas. Já não cantavam, já não se alegravam, porque o cautiverio significava dizer para eles, estamos em desgraça, estamos em ruína, para que vamos a cantar a esta gente? É dizer, então, que o cântico de eles, em tempo de libertar, nunca foi para Deus. Você me está entendendo, irmão? Onde estão aquelas orações fervorosas que hacías no tempo de tu libertar? Alô? Me está escutando, sim ou não? Diga um amém aí, hein? Então, irmãos, disse, versículo 4, Salmo 137, como cantaremos cântico de Jeová? De quem eram os cânticos? Está entendendo, irmãos? Vê a confusão que está essa gente, vê a confusão. Como cantaremos cântico de Jeová? O cântico era de Jeová. Disse, em terra de estranhos, oiga, em terra de estranho é quando mais nós outros devemos cantar e dar glórias e alabanças a Deus, para que os estranhos, os estrangeiros, os de afuera do reino, se den conta que há um povo que aún em meio ao cautiverio não deixa de alabar e glorificar a Deus. Pero eles não entendiam isso e diziam, como vamos cantar em terra de estranho? Se me olvidarem de ti, ó Jerusalém, perda mi diestra su destreza, mi língua se pegue a paladar, se de ti não me acordare, se não enaltecer a Jerusalém como preferente assunto de minha alegria. Nem sabiam o que estavam dizendo, irmãos.
Uma maneira que eles tinham também de não olvidar de Jerusalém, já que queriam guardar em coração a visão de Sion, da grande cidade de eles, era manter sua vida de adoradores. Se bem é certo, culto sacrificial não podiam fazê-lo, verdade que sim? Pero podiam guardar alguns preceitos, alguns princípios. Alguns deles foi guardar o sábado, eles podiam guardar o sábado. A circuncisão, eles podiam seguir circuncidando-se. Nabucodonosor não se ia meter com isso, era coisa deles, verdade? Tinham certa liberdade em meio ao cautivério. Podiam também adorar? Será que não? Não podiam. Tu não podes adorar em meio do cautivério. Tu não podes cantar ao Senhor em meio da quarentena. Tu não podes mais ler tu Bíblia em meio à quarentena. Onde estão tuas orações em meio à quarentena? E no tempo de libertar, tu cantavas, adorava, vestia tu uniforme de obreiro e ia para a igreja como um grande homem e uma mulher de Deus. E a hora que estás fazendo? É que estou em exílio, em casa. E lá a harpa está colgada. Vê o versículo 7. Veja a real condição desse povo. Esse salmo é muito revelador, irmãos. Muito revelador esse salmo. Versículo 7 diz: Ó Jeová, recuerda contra os filhos de Edom o dia de Jerusalém, quando desciam arrasá-la hasta os cimientos. Hija de Babilônia, la desolada. Veja a palavra que eles têm na boca. Veja bem. Bem-aventurado é o que te diere o pago de lo que tu nos hiciste. Dichoso é o que tomare e estrelhare tus ninhos contra la penha. Aleluia. Que aleluia. Não dá para dizer aleluia isso. A gente está ressentida, estão doridos, estão ofendidos. Não está entendendo, irmãos? Se lhe olvidaram, irmãos, que Deus, através de Jeremias, havia dito: veja, em la paz de Jerusalém, vosotros tendreis paz. Orem por eles, não os maldigam. Tão pronto chegaram ao cautivério, já estão maldiciando o povo de Babilônia. Hija de Babilônia desolada, bem-aventurado é o que te der eu pago. Nos has escravizado, has destruído nossa cidade. Ojalá que hagam o mesmo com vocês. Ojalá que estrelhem, que matem a seus ninhos e los estrelhem contra as pedras, contra as rocas. Que tremendo, irmãos. Ou seja, como um povo que tem um coração assim vai adorar? Evidentemente não podia adorar, irmãos. Não havia adoração no coração deles muito antes do cautivério. Me está entendendo, irmãos? Capítulo 29 de Jeremias. Veja a real condição desse povo, irmãos. Veja a real condição. Esse povo que guardou suas harpas, tinham já há muito tempo suas harpas guardadas. Já há muito tempo haviam deixado de adorar ao Senhor. Já há muito tempo haviam deixado de cantar cânticos de Jeová com integridade de coração. Amém? E agora estão no cautivério com a excusa que não vamos cantar a los babilônios os cânticos que são para nosso Deus. Está entendendo? Pero Jeremias, muito antes, havia dito como estava o coração de eles. Capítulo 29 de... vamos a ver. É 29? Não, não é 29. Vamos a ver, já les vou dizer, tá bem? Bueno, não me acordo onde está o versículo, já me perdi aqui, pero quando o Senhor disse a eles que o coração de eles estava distante de Deus, amém? Eles alabavam o Senhor com sua boca, pero o coração deles estava lejos de Deus. Aqui eu apontei equivocado aqui o versículo, pero é mais ou menos isso que diz, amém? Então está dizendo ao Senhor que vocês nunca tiveram o coração entregado a mim. Suas bocas adoravam a Deus. Suas bocas realmente cantava cânticos ao Senhor, pero não era com integridade de coração. Amém? Eu creio que foi até Isaías que falou com eles isso. Exatamente foi Isaías. Veja o que diz Isaías capítulo 29, irmãos. Capítulo 29 de Isaías diz assim, versículo 13. Dice, pues, el Senhor, porque este pueblo se acerca a mim com sua boca e com seus lábios me honra, pero seu coração está lejos de mim.
e su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Portanto, he aquí que nuevamente citaré yo la admiración de este pueblo com um prodígio grande e espantoso, porque perecerá a sabedoria de seus sábios e desvanecerá a inteligência de seus entendidos. Muito antes do cautivério, o profeta Isaías está dizendo que os cânticos, que a adoração não era de um coração que honrava a Deus. ¿Me está entendendo, irmãos? Já as harpas espirituais, harpas de sinceridade, a adoração genuína que expressa o amor ao Deus Todo-Poderoso, já estava lejos deles muito tempo. Antes do cautivério, Isaías já está dizendo, vê esse povo, e Deus falando através dele, me honra, não, com seus lábios, pero seu coração está muito distante. E agora eles estão no cautivério, e realmente o coração deles estuvo muito distante. Porque estão no cautivério, e disse, não vamos a cantar mais, vamos colgar as harpas. Ou seja, então se para quem cantavam antes? Nunca cantaram a Deus, nunca alabaram a Deus. Eu te quero dizer nesta manhã, hermanos, tu vida espiritual depois do cautivério será um reflejo da vida espiritual que tu tinhas antes do cautivério. Transferindo para o nosso tempo, tu vida espiritual depois da quarentena, depois da pandemia, será um reflejo de tu vida espiritual de antes. Se antes tua adoração era genuína, se antes tua adoração era sincera, tu has logrado passar por meio do cautivério, do exílio chamado quarentena, e saldrá allá mais tarde com o mesmo gozo, com o mesmo ânimo, com o mesmo ímpeto, com tus harpas afinadas e com a tua adoração diretamente ao trono de Deus. Hein? Você me está entendendo, irmãos? Tu vida espiritual de antes, depois da quarentena, será um reflexo de tu vida espiritual de antes. Se tu tenias um coração realmente entregado ao Senhor, tu que era um servidor na casa do Senhor antes da quarentena. Antes da quarentena, Deus me usava, eu chegava domingo, pranchava minha camisa, meu sapato, meu pantalão de obreiro, estava domingo servindo, que alegria, dando testemunho que Deus me levantou como obreiro na casa do Senhor, verdade que sim? E todo mundo dizia, uau, como Deus ha cambiado como Deus ha cambiado esta. Muito bem. Aí vem a quarentena para provar se aquela espiritualidade tua era real, sincera e genuína delante de Deus. Para provar se aquela harpa que tu lhe tocavas a Deus de domingo antes da quarentena era real, estava realmente afinada com o sonido do cielo. Porque se aquela harpa não estava devidamente afinada com o sonido do cielo, tu passas pela quarentena e ao final da quarentena estarás frio, quando muito tibio espiritual. Você me está entendendo? Tremendo, verdade, irmãos? Verdadeiro adorador, irmãos, não é aquele que é tremendo adorador no templo. Amém? E o nível de nossa relação com Deus não se refleja no templo, guarde bem isso. E a quarentena vino a provar isto para nós outros. Tu real condição de hijo de Deus, de adorador de Deus, de servidor de Deus, nunca se reflejou no tempo em que o templo estava aberto. Aquilo eram contingências circunstanciais. A real vida de adorador se refleja em meio à prova, em meio ao cautivério, seja em Babilônia, seja donde seja, aí vamos ver quem é o adorador. Em meio ao cautivério, estamos falando de um Ezequiel, estamos falando de um Daniel, estamos falando de um Jeremias, que não volveram atrás, se mantiveram, mas bem foram levantados aún mais. Então, se tu fortaleza em meio ao cautivério, viene, não assim porque, me vou a fortalecer porque estamos em cautivério, vou orar mais porque estamos em quarentena, vou a ler mais a Bíblia porque estou em... Não. Tu já orava antes, já leía antes, já tua vida espiritual era fogo puro antes da quarentena. E a hora passar por la quarentena não é problema para ti. Você me está entendendo?
Glória a Deus, irmãos. Então, como estava tu nível de adoração antes da quarentena? Como estava a vida espiritual desse povo antes do exílio? Agora, em meio do exílio, eles colgaram suas harpas, pero já seu coração nunca tuvo com Deus, irmãos. Estavam alejados, honravam a Deus com os lábios, pero o coração estava distanciado das coisas de Deus. E agora estão aí, com palavras de peso, de maldição, de destruição contra um povo que Deus está usando para ensinar-lhes, para disciplinar-lhes, para cumprir um tempo de cautivério e depois, talvez, regressar a sua casa arrependidos. Essa era a intenção de Deus. Amém? Pero estão dizendo, não. Que se mueram os babilônios, que sejam destruídos e mortos a seus ninhos. E o profeta havia dito, veja, em la paz de ellos tendrão paz ustedes. Orem por los babilônios. Está entendendo, irmãos? Então, se essa gente que está ressentida, está com o coração dorido, como vai adorar ao Senhor? Não pode, irmãos. Uma pessoa com o coração ressentido, dorido, ofendido, não pode adorar a Deus. Sua adoração não é genuína, sua adoração não toca o cielo. Sua oração não passa do teto da igreja. Tu tens que sanar teu coração. Tu tens que quitar esses dolores, essas ofensas, essas coisas que te causam dolor. Tudo te ofende, tudo te duele, tudo te resientes. Pode levantar as mãos para arriba, pero Deus não está sequer mirando tus manos. Deixa Deus sanar teu coração, que não seja necessário um cautivério para encontrar sanidade. Encontra tu sanidade em tempos de liberdade. Me está entendendo? Que não seja necessário uma disciplina para que venha a sanidade e o arrependimento. Deus teve que levar essa gente dessa maneira. Não houve outra maneira. Amém? Conosco uma mulher, irmãos, que no poço de águas, por primeira vez, escutou de verdadeiros adoradores. A mulher samaritana escutou essa coisa de verdadeiros adoradores ao borde de um poço, sacando água para Jesus. Porque na mente de elas, a adoração genuína era aquela que assim iam no monte. Os samaritanos iam no monte Gerizim. E Jesus está dizendo, não, estás equivocada, mulher. Nem nesse monte e nem em Jerusalém vamos adorar ao Senhor. O Senhor anda buscando verdadeiros adoradores que adorem espírito em verdade. Sem no monte Gerizim, sem em Jerusalém, sem o cautivério Babilônia, sem quarentena ou fora de quarentena, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoravam antes, em o tempo de la liberdade. Agora, na esclavitud, seguem adorando. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. A pergunta é, irmãos, será que essa gente teve por 70 anos suas harpas colgadas? Será? Que 70 anos cumpriram alguns preceptos de sua religião, mas será que suas harpas permaneceram colgadas todo esse tempo? E nós outros? Durante a pandemia, como teníamos nós outros nossas harpas? Conteste-se você aí, irmão. Quizá você pode responder a você mesmo. Quem aceite com tus harpas? Eles colgaram uma deles. Se foi por 70 anos colgadas, não sei. Emudeceram suas harpas, não sei se foi por 70 anos. Pero você, a quarentena, que diziam que era 40, já passado o quê? 3 meses, eu creio, 4 meses. Há quanto tempo tus harpas não suenam la melodia e o sonido del cielo? Há quanto tempo tu voz de oração não toca o trono de la gracia? Há quanto tempo tus olhos não pousam em las páginas de la Bíblia? Há quanto tempo tu não reúnes tu casa, tu família para orar e para buscar o rosto do Senhor? Lo hacías de domingo no templo, religiosamente. Pero o templo está cerrado, sigues fazendo? ¿Qué has hecho tú con tus harpas? Amém, irmãos? Essa pergunta é forte. Se a pandemia, irmão, ponga atenção no que eu vou perguntar. Se a pandemia que estamos vivendo hoje dia, com coisa desse vírus, estamos já, 4, 5, quase 6 meses, não sei quanto tempo de pandemia, verdade? E se durar 1 ano, tus harpas vão permanecer colgadas? E se durar 2 anos, 20, 30, 70 anos de exílio?
O caso de eles foi 70 anos de exílio. E se somos nós outros? E se essa quarentena, que já é o nome de quarentena, porque já passou mais de 40 anos? E se para nós outros a pandemia dura 10 anos? Vamos permanecer com as portas cerradas do templo, mas nossa vida espiritual vai permanecer colgada em uma parede. Não vamos orar porque estamos em quarentena. Não vamos buscar de Deus porque estamos em quarentena. Eles, o caso deles foi 70 anos. Quanto tempo tendrás tu, tus harpas colgadas? Como será nosso regresso ao templo? Sabe como foi o regresso ao templo desse povo depois de 70 anos? E o regresso de eles foi para reconstruir. Primeiramente com Zorobabel e um grupo, depois com Neemias e com Esdras, e aí reconstruir o templo outra vez. Então, se no caso de eles, regressaram depois de 70 anos para reconstruir o templo. E nós outros, irmãos, que tendremos nós outros que reconstruir tras esta pandemia? Eles reconstruíram o templo e a cidade. E nós outros? Que nos tocará reconstruir? Será que muitos de nós outros, servidores da casa do Senhor, em o tempo antes da pandemia, será que vamos agora regressar ao templo para buscar uma restauração, uma reconstrução de nossa vida espiritual, irmãos? Será que o exílio provocado por esse vírus significou dizer, já não orem mais, já não leiam Bíblia, já não se consagrem? Metam-se aí na vida social e perniciosa que tinham antes, quando eram inconversos? Vuelvam à prática de lo que faziam antes de conhecer ao Senhor? Será que eles regressaram para reconstruir o templo e nós outros vamos regressar para reconstruir nossa vida espiritual? Será que o exílio por uma quarentena significou dizer a destruição de nossa vida espiritual? Que tendrás tu para reconstruir quando regresses da quarentena? O templo vai estar aí intacto, talvez com polvo, com alguma coisa para limpar, mas o templo está aí, não foi destruído o templo. E o templo que está sendo destruído nesse exílio que estamos vivendo é esse templo aqui, irmãos. E que ao regressar, vamos a ter que passar uma vez mais por aquele processo de restauração, de reconstrução que passamos ali atrás. Porque muitos se han vuelto ao pecado outra vez. Muitos colgaram suas harpas, já não oram, já não adoram, já não se consagram, já não buscam de Deus, já não têm comunhão com Deus. E aí chegou o momento de regressar ao templo. Eu me pongo a mirar, hermanos, alguns obreiros da casa de Deus, alguns. Seja de minha igreja, onde sou pastor, seja da sua, não sei onde. Há muitos obreiros por aí. Amém? Me pongo a pensar que o pastor diga, olha, próximo domingo regressamos à igreja. Imagina essa gente, viernes, sábado, em la noite, pranchando suas camisas, sua corbata, dando brilho em seus sapatos. Amanhã teremos que regressar ao templo, amanhã há culto presencial, que tremendo. E a vida espiritual, como regressa ao templo? E tu tempo de oração, de comunhão com Deus, como está? E tu harpa, todavia está afinada com o sonido do cielo ou ha sonado outras coisas que não glorificam a Deus? Como regressarás depois da pandemia, irmãos? Pergunte-se e conteste-se a si mesmo. Ao final dos 70 anos, eles construíram o templo, reconstruíram. Que tendremos nós outros como pastores que reconstruir a hora depois da pandemia, irmãos? Será que teremos que regressar, reunir os obreiros e volver com os discipulados outra vez? Ajudá-los a volver ao primeiro amor outra vez? E vai, e ponga a mão, e sopla, e profetiza, e declara, e motiva, e anima. Lo mesmo que já viveram quantas vezes atrás? Por quê? Porque se olvidaram de suas harpas? Porque se olvidaram de sua relação com Deus? Porque se volveram a outras coisas que não glorificam a Deus no tempo do exílio? Você me está entendendo? Bem? Que vais a ser tu, irmãos? Em que condição vas a regressar depois do exílio? Em que condição vas a regressar à casa do Senhor depois desta pandemia?
Será, hermano, que nós outros hemos mantenido o fogo encendido no altar de Deus? Porque não havia mais cultos, então o altar se apagou, já não havia mais fogo, porque não é sacrifício. Pero é desse altar que estou falando. Será que nesse altar, tu coração, o fogo permaneceu encendido aún em meio ao exílio da pandemia, da quarentena que hemos vivido? Ou esse altar se apagou completamente? E agora temos que regressar e volver a encender esse fogo, porque já não há mais fogo aí. Quando muito ceniza e humo. Você me está entendendo, irmãos? Sabe que essa semana, há um par de dias, entrei em um supermercado. Foi tremendo. E ao chegar ao supermercado, havia uma mulher uniformada, aí, funcionária do supermercado, com um termômetro desses eletrônicos em manos, né? E a gente entrava, ela apontava aquele termômetro para a frente de uno, para ver a temperatura de nosso corpo. Eu me ponia a pensar, e se a temperatura de uno está a 39, 40, que vão ser com uno? Bom, em primeiro lugar, não te vão deixar entrar. Já começa por aí. Tá entendendo? Seguramente alguém vai chamar a polícia, ou a ambulância, ou os homens de segurança, e te vão sacar daí, te vão levar a um hospital, te vão meter em uma quarentena, alguma coisa vão fazer contigo, não vão deixar tu ser livre. Porque está com a temperatura alta e seguramente pode ser Covid-19. Né? Pero se tem a temperatura normal, passe tranquilo, buenas compras. E aquilo me chamou a atenção, irmãos. Me chama a atenção porque em algumas igrejas, alguns pastores também estão seguindo essa norma, que não é obrigatória em todo lugar, mas eu vejo em algumas igrejas os pastores estão aí, proveeram-se de um termômetro e a gente entra para cumprir o protocolo, para ver a temperatura da gente. E eu me pongo a pensar, o Espírito Santo à porta das igrejas com um termômetro espiritual, irmãos, medindo a temperatura espiritual do pueblo. De su pueblo que antes do exílio, que antes da quarentena, cantava, lavava, brincava, se gozava, passou o tempo de cautiverio, agora regressa ao templo, e que o Espírito Santo vai estar à porta medindo as temperaturas. E no supermercado, e no comércio, se te medem a temperatura e está alta, te devolvem e não te permitem entrar. Pero em la casa de Deus, se tu estás em temperatura alta, estás em uma calentura espiritual, se tu em meio à pandemia, tu seguiu orando, seguiu buscando de Deus, seguiu te consagrando, seguiu santificando tu vida, mantuvo tu comunhão, o altar permanecia encendido aún em meio à quarentena, tu vas a chegar com o fogo encendido à porta da igreja e o Espírito Santo te vai dizer, entre, e vamos encender-nos todos com esse fogo. Pero alguns vão chegar com temperatura baixa. Alguns vão chegar, irmãos, frios ou tíbios. E estes não serão levados para entrar diretamente. Claro que vão ser como se hacen no comércio aí fora. Pero ao revés, se está caliente, lo echan entre os que estão buenos. Pero os frios e os tíbios deverão ser levados a um tratamento intensivo, irmãos, para volver-se a calentar uma vez mais. Quizá tendrão que meter essas pessoas em uma quarentena e agora lhe tocará a los pastores, a los líderes de las iglesias, a ver a temperatura espiritual do povo que está regressando depois do exílio, discernir a temperatura espiritual desse povo e dizer, tu para cá, vamos a meter-te em uma quarentena de oração, de búsqueda de Deus, de santidade, de leitura da palavra, de discipulado, para que te vuelvas a encender uma vez mais. Hein? Glória a Deus. Como estarás tu regressando a tu templo o próximo domingo, ou esse domingo, ou quem sabe quando seja liberado a possibilidade? Se o Espírito Santo poner-te um termômetro nessa manhã, como estás? Como está a temperatura de tu vida espiritual? ¿La has mantenido encendida? ¿Ha mantenido o fogo encendido nesse altar? Ou tendrás que passar por uma outra quarentena? Uma quarentena de oração, de búsqueda, de ayuno, de consagração, de santidade.
Quizá alguns, ao regressar depois do exílio, chamado quarentena por Covid-19, talvez terão que aí sim colgar seus uniformes de obreiros, porque terão que entrar em uma quarentena de mais poder, de mais oração. Volver aquele primeiro amor que tinham, não apenas vestir um uniforme e dizer, oh, aqui estou, pastor, retomamos outra vez. Não, não, vamos medir tua temperatura espiritual, vamos ver em que condição vienes. Vamos ver em que condição regressas del exílio. E a condição que regressas del exílio está muito clara para Deus. Se tu estavas caliente, se estava ferviente em oração, em ayuno, em busca de Deus antes do exílio, tu has passado por el exílio e regressas quizá mais caliente e com mais poder de Deus, porque has vencido a prova. Pelos que eram frios antes, ah, meu irmão, como vão regressar? Como estará a temperatura espiritual deste povo? E nessa manhã, o Senhor te faz essa pergunta: como está a tua vida espiritual? Como está a temperatura espiritual? Como está a tua relação com Deus? Está a 39 graus, 40, 42? Lo que no sentido natural pode matar uma pessoa, 43, 44 graus de temperatura, uma febre tremenda. Pero no poder de Deus, quanto mais alta a temperatura, maior poder de Deus, maior santificação, maior purificação hace o Espírito Santo. Quanto mais tu busca o fogo de Deus, mais purificado tu estás. Pero se chegas a la condição de estar tibio ou frio, aí é o problema, aí te mueres. Aí te mueres. Amém? Se acorda que eu disse ao Senhor que os tibios serão vomitados de sua boca. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero orar nessa manhã, amém? E lhe devo essa pergunta para você: como está? Se o Espírito Santo medir 8 temperatura espiritual, como está? Como está? Estás em alta temperatura? É fervente ou não? Quero orar, irmãos, e bendecir algumas vidas que estão aqui. Olga Lídia de Carmona, Deus lhe bendiga sua vida, amém, Olga. Carmen Rosales Baltodano, que Deus te bendiga. Maria Moura Ouman Mendes, Deus te bendiga, varão. Maria Moura, Deus te bendiga. Lídia Vargas. Juan Carlos Ramírez Gomes, que a bendição de Deus esteja sobre tu vida. Carolina Herrera, aí de Cacau, Deus te bendiga, Carolina. Joana, mulher de Deus. Pastor Márcio Souza, Deus te bendiga, varão de Deus. Ah, minha irmã, deve ser a pastora Maria Aparecida, lá de Uruguai, de Paysandu, Uruguai. Pastora Maria Aparecida, para mim, carinhosamente, pastora Cida. Amém? Mulher de Deus tremenda. Deus te bendiga, você e tua vida. Luiz Paredes, aí de Pavões, Deus te bendiga. Maria Medina, Deus te bendiga. Railda Damasceno da Silva de Brasil, Deus te bendiga. Hermano Miguel Chaves, bendiciones, varão de Deus. Dindim, Prelim Pimpim, Deus te bendiga, Dindim. Sônia Álvares, bendiciones. Luiz Eduardo, aliás, não, esse é de Honduras? Sim, de Honduras, Deus te bendiga. Ana Rodrigues, bendição, minha irmã. Glória a Deus. Lalo Guerreiro, vecino meu aqui de Carmona. Miriam Araya, bendiciones. Paulita Reyes. Maria Ibrahima, minha irmã, que o Senhor te bendiga, minha irmã, está lá em Porto Alegre. Glória a Deus, conectada, escutando a palavra. Que a bendição de Deus esteja sobre tu vida, amém? Vamos orar, irmãos, vamos orar, e eu quero que tu, quizá puedas escutar esse mensagem outra vez e ser tocado por Deus da maneira que Ele falou, amém? Porque falou forte. E o Senhor está em um processo de medir as temperaturas. Nada mais que o termômetro de Deus é um termômetro espiritual. E a maneira como vas a regressar depois da quarentena será a maneira como entrastes na quarentena. Amém? Se entrastes frio e irresponsável com as coisas espirituais, seguramente que has tropeçado em meio à quarentena. Pero já tinhas uma vida de poder de Deus, você ha passado por esse problema e está mais caliente com mais fogo de Deus aún. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, ó Deus,
Bendigo tu santo nome, amado Deus. E nesse momento quero orar por esse povo que está conectado, essa gente que vai mirar esse vídeo depois, amado Deus, quero bendecir-los. Quero pedir-te, Espírito Santo, que tu estés medindo, Senhor, a temperatura espiritual de tu povo, e que esse termômetro espiritual, ao igual que um termômetro físico, pueda dar uma señal de como está a temperatura da gente, que nós outros podemos dar-nos conta como está nossa temperatura espiritual, nossa vida espiritual. Senhor, ó Deus, que não seja, Senhor, o exílio provocado por um vírus, Senhor, ó Deus, que nos ha mantenido em las casas, com os templos cerrados, que não seja isto, Senhor, ó Deus, que vá determinar nossa relação contigo, porque nossa relação contigo vem muito antes de uma pandemia. Senhor, já orávamos antes, cantávamos a Ti antes, nos consagrávamos antes, e o processo da quarentena será apenas um tempo, um passo, onde vamos chegar ao outro lado, mais fortalecidos todavia. Quero bendecir esse povo, amado Deus. Encende o fogo, Senhor, ó Deus, em altar, nesses corações. Aviva, amado Deus, o fogo de tu Espírito no coração de aquele que está débil, de aquele que se ha enfriado, de aquele que se ha olvidado de tu palavra, de aquele que ha desanimado em meio à pandemia, em meio aos problemas, às circunstâncias que han sucedido a causa desta enfermidade. Vuelve a encender este fogo, vuelve, Senhor, a atiçar essa brasa, Senhor, ó Deus, vuelve, Senhor, Espírito Santo, a soplar, Senhor, ó Deus, nesse altar, para que o fogo se vuelva a encender, e quando regressemos ao templo, não seja para reconstruir vida espiritual, senão que a vida sempre estuvo aí, de pé delante de ti. Senhor, bendice esse povo, bendice tu igreja, donde quiera que esté tu igreja na faz da terra, amado Deus, fortalece os pastores, os líderes, fortalece os obreiros, todos aqueles em quem tu has dado talento, tu has dado, Senhor, dones, tu has dado poder, tu has trabalhado e capacitado essa gente para servir-te, Senhor, ó Deus, que eles possam ser, Senhor, catapultados a um novo tempo, que esse tempo, Senhor, de quarentena, haja servido para buscar-te mais, para, Senhor, consagrar-te mais, sabendo do grande chamado que tu has dado a eles, em nome de Jesus. Oro por pastores allá em Bolívia, familiares de pastores que han morto nessa quarentena por esse vírus. Bendigo essas vidas, amado Deus. Bendigo essas famílias que estão em dolor, em duelo por la falta de seus entes queridos. Pero te pido, amado Deus, que tu glória los envuelva e que esse fogo de tu Espírito vuelva a encender seus corações, amado Deus, porque não há cautiverio que dure para sempre, amado Deus, não há exílio que dure para sempre. Eu desse povo durou 70 anos e chegou ao final, amado Deus. Alguns regressaram com fogo encendidos, outros regressaram para reconstruir, outros decidiram permanecer em terra de Babilônia, porque haviam prosperado e estavam acostumbrados com a cultura daquele povo, pero que nós outros, Senhor, ó Deus, entendamos que o regresso nosso ao templo vai significar, Senhor, ó Deus, que todavia temos muito trabalho nessa terra, amado Deus, para, Senhor, predicar tu palavra, para sanar enfermos como nos ha mandado, para echar fora demônios como nos ha mandado, para profetizar um tempo novo, para predicar a palavra e o evangelho de salvação. Há muito trabalho para homens e mulheres de Deus. O cautiverio se vai terminar, o exílio se vai terminar, a quarentena vai terminar, pero nós outros, Senhor, ó Deus, temos muito trabalho que fazer nessa terra. Bendice tu pueblo, bendice tu igreja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Heloísa Junqueira, Deus te bendiga, amém? Allá em Brasil, Heloísa Junqueira, sua família, Deus te bendiga. Há um pedido de oração aqui, irmãos, do pastor Márcio de São Paulo. Ele pede oração por Vanessa, uma serva de Deus que está com tumor no cérebro, disse. Está fazendo quimioterapia e vai ser um exame para ver se precisa operar ou não. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, apresentamos Vanessa, serva tua, delante de ti nesse momento. Allá em Brasil está com um tumor, Senhor, em seu cérebro. Senhor, tu és o Deus que sana, que restaura, que hace nueva todas as coisas. Queremos soltar uma palavra de sanidade. Queremos soltar uma palavra, Senhor, ó Deus, de restauração em seu corpo.
que, Senhor, ó Deus, que essa biópsia, que esse exame que vão fazer, Senhor, ó Deus, dá claramente que tu mano poderosa se antecipou e a cirurgia la hiciste tu, ó Deus, e a sanidade alcançou Vanessa, em nome de Jesus. Bendice sua casa, bendice sua família, bendice sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Deus te bendiga. Amém. Deus te bendiga nessa manhã. E tome em tu mente isto. Que o Espírito Santo também tenha um termômetro, amém? Para medir temperatura espiritual. Que Deus pode te estar medindo nessa manhã e pode encontrar-te firme, fortalecido, com fogo encendido em tu altar, amém? Deus te bendiga. Você foi chamado, é o escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te montando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Você foi chamado, é o escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te montando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um
se admirar.